Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma análise diferente do habitual, em vez de olharmos para o Bitcoin, que continua praticamente na mesma fase de lateralização e sem grandes novidades desde o último vídeo. Vamos analisar 10 criptomoedas americanas que considero muito interessante para acompanhar nos próximos meses. Se os Estados Unidos continuarem a adotar políticas favoráveis ao setor das criptomoedas, algumas destas moedas poderão ser das grandes beneficiadas. Ao longo deste vídeo vamos analisar uma a uma, identificar os principais níveis técnicos, perceber o potencial de cada projeto e discutir os riscos que também existem. Antes de começarmos, se gostas deste tipo de conteúdo sobre criptomoedas, investimentos e análise de mercado, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e ativem as notificações. Sem mais demoras, vamos então começar pela primeira criptomoeda da nossa lista. A primeira criptomoeda é incontornavelmente a XRP, bastante conhecida, das mais antigas criptomoedas americanas. Ela está a ser vendida atualmente por 1,08 $. Ela tem andado a perder valor e a verdade é que nós identificamos pelo passado recente alguns níveis que considero, na minha opinião, bastante interessante para entrarmos para o próximo bull run. Temos aqui o primeiro patamar ao nível de 86 cêntimos, depois temos outro aos 66 cêntimos, 48 cêntimos e 31 cêntimos. Pessoalmente acredito que ela poderá pelo menos atingir estes dois próximos patamares. Na minha opinião, será um bom ponto de entrada. XRP tem uma grande comunidade, é uma criptomoeda que já deu provas e que, na minha opinião, tem aqui um passado muito interessante porque já passou por vários bull runs e se fosse relativamente bem. Portanto, é fácil de imaginar que no próximo bull run esta criptomoeda poderá eventualmente atingir patamares superiores. A próxima criptomoeda é a nossa Solana. Ela está a ser vendida atualmente por $74. Infelizmente não conseguiu ultrapassar aqui a sua resistência, que estava precisamente em torno dos $83. Teve aqui uma rejeição, não conseguiu ultrapassar também esta pequena resistência em torno dos 78 e portanto neste momento vai eventualmente estar aqui o nosso primeiro patamar, primeiro suporte em torno dos $65, $66. Se nós metermos em termos semanais, temos aqui uma visão mais macro e eu diria que os melhores pontos de entrada na Solana, nesta criptomoeda americana, são precisamente as linhas azuis. Temos um primeiro patamar em torno dos 66, depois temos em torno dos 58, 47 e depois mais abaixo em torno dos 35. Entrando em DCA conseguiremos encontrar aqui um ponto médio de entrada para depois potenciarmos a longo prazo. Esta criptomoeda é uma criptomoeda também com uma grande comunidade, uma criptomoeda que eu pessoalmente aprecio e que estou relativamente atento aos seus acontecimentos para eventualmente também entrar nesta criptomoeda. A terceira criptomoeda é a Zcash, é uma criptomoeda bastante antiga, ela já conheceu vários bull runs. Ela teve um bull run que não está aqui na Binance, mas que atingiu praticamente os $1000. A verdade é que nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 6 anos, 7 anos, ela conseguiu atingir sempre um top maior do que o precedente. Nós podemos ver que ela atingiu aqui aproximadamente $100. Depois tivemos aqui um top em torno dos 366 e agora temos outro em torno dos $777. Que significa que é uma criptomoeda que, pese embora seja discreta, é uma criptomoeda que a pouco e pouco, não só a sua longevidade, mas também confirma que é uma criptomoeda segura no tempo e, portanto, os pontos de entrada, na minha opinião, temos aqui um precisamente em torno dos $377, depois temos outro em torno dos 238, depois temos finalmente um ponto que eu considero também importante, precisamente aqui em torno dos 154, que não está muito longe dos 112 deste top e, portanto, entrando em DCA conseguiremos entrar aqui com um ponto médio para depois, a longo prazo, se ela confirmar a sua longevidade e confirmar aquilo que ela tem feito pelo passado, termos aqui finalmente ela voltar a testar os seus $1000. A próxima criptomoeda é a Near Protocol, atualmente ela está a ser vendida em torno de $1,91. Nós temos aqui dois picos, um pico conhecido em 2021, 2022, que estava precisamente em torno dos $20. Aqui temos outro em agosto de 2024 em torno dos $9 e portanto é uma criptomoeda que consegue obter picos, mas que não está a conseguir obter um pico superior ao seu precedente. O que eu quero aqui dizer é que a cada bull run ela vai perdendo força, mas há um dado positivo, é que ela cai, mas depois consegue recuperar. Há aqui uma grande comunidade e, portanto, consegue ter força suficiente. Aqui é preciso ter em conta que nós temos cada vez mais criptomoedas no mercado, cada vez mais há criptomoedas para cada setor e, portanto, há uma maior divisão dos investidores em cada criptomoeda. Nós tínhamos este pico em torno dos $20 porque era precisamente das poucas criptomoedas neste setor. Agora há cada vez mais criptomoedas e quem diz mais criptomoedas diz mais investimento repartido entre elas e, portanto, eu recomendo sempre entrar em DCA, encontrar aqui alguns pontos. Há aqui um em torno de $1,50, temos outro em torno de 1,04 e depois eventualmente poderemos ter pontos mais abaixo. Entrando em DCA conseguiremos ter garantidamente aqui um crescimento nesta criptomoeda, mas é preciso ter em conta este fator, ou seja, nós não conseguimos ultrapassar o último top e, portanto, eventualmente
eventualmente teremos uma criptomoeda que vai nestas zonas. A verdade é que entrando eventualmente a $1, termos um retorno vezes 5 vezes 6 numa criptomoeda já é bom. Portanto, eu recomendo sempre entrar em DCA para conseguirmos obter um melhor retorno do nosso investimento. A próxima criptomoeda é a AV, atualmente ela está a ser vendida em torno dos $87. Igualmente temos dois tops, um primeiro top conhecido em 2021 em torno dos 675, depois tivemos outro em torno dos $400 e portanto poderemos eventualmente imaginar uma criptomoeda que a longo prazo consiga novamente ter aqui um forte impulso, dado também aos investidores em torno desta criptomoeda, mas que possa eventualmente atingir estes níveis e ter aqui um top em torno dos $257. Portanto, teríamos eventualmente uma criptomoeda que segue este padrão, que é traçarmos aqui uma linha de resistência e termos aqui um top em torno dos 250. Portanto, significa que à medida que esta criptomoeda vai perdendo nos próximas semanas ou eventualmente nos próximos dias um pouco de força, um pouco de investidores vão perder ou vão deixar o mercado, o que faz parte da circunstância atual do mercado, teremos um ponto de entrada em torno dos $74, depois teremos outro em torno dos 52, eventualmente em torno dos 27. Entrando em DCA, poderemos ter aqui um bom multiplicador e, portanto, termos uma criptomoeda que desce a pouco e pouco e que depois vai novamente entrar nesta zona de entrada e seria um bom retorno não só do nosso investimento, mas também seria um bom ponto de saída a longo prazo e, portanto, vem de certa forma confirmar. Quero novamente dizer que esta configuração não é surpreendente. Há cada vez mais criptomoedas no mercado e, portanto, o capital dentro das criptomoedas é repartido entre elas. Quando nós tínhamos poucas criptomoedas, muito capital, tínhamos esta configuração. À medida que vamos tendo mais criptomoedas, a repartição será maior entre elas e, portanto, será muito importante identificar as principais criptomoedas e aquelas que são mais importantes para o mercado. A próxima criptomoeda que eu te quero apresentar é a Renda. Atualmente ela está a ser vendida em torno de $1,46. Nós tivemos um grande pico em torno dos $13 e, portanto, houve aqui uma grande divisão do valor nesta criptomoeda. Nós também temos de ter em conta o contexto do mercado e o setor no qual esta criptomoeda está inserida. Ainda assim, acredito que a longo prazo poderemos eventualmente entrarmos nestas zonas, pelo menos termos uma criptomoeda, uma renda em torno dos $10. Para isso é preciso ter em conta os pontos de entrada. Ela vai continuar a descer porque temos uma tendência descendente por parte do mercado das criptomoedas e, portanto, o primeiro ponto de entrada que identifico é em torno de $1,32. Depois temos outro em torno dos 90 cêntimos e depois teremos aqui o outro em torno dos 63 cêntimos. Entrando em DCA, nós conseguiremos eventualmente ter aqui um bom ponto médio de entrada para depois termos eventualmente aqui uma criptomoeda que pelo menos consiga atingir os $10. Seria aqui um bom retorno do nosso investimento e depois poderemos eventualmente esperar que ela consiga pelo menos atingir o patamar do passado. A próxima criptomoeda é a Caspa e ela teve aqui um grande top em torno dos 20 cêntimos. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 2 cêntimos e, portanto, tivemos aqui uma grande queda, uma grande divisão, a conhecer níveis que há muito tempo não tínhamos visitado. Agora, aqui a grande questão é saber até onde é que ela vai descer. Nós temos aqui um ponto de entrada em torno dos 2,4 cêntimos, depois temos outro em torno dos 0,18 e depois temos aqui outro em torno dos 0,09 cêntimos. Portanto, entrando em DCA, nós conseguiremos ter aqui pontos de entrada interessantes e eventualmente esperar que ela consiga eventualmente atingir a curto prazo este patamar dos 8 cêntimos. Depois temos outra resistência em torno de 11 cêntimos e depois temos aqui uma resistência em torno dos 14 e depois finalmente temos aqui uma grande resistência em torno dos 18 cêntimos. A próxima criptomoeda é a Cardano, uma criptomoeda extremamente conhecida e com uma grande comunidade. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 17 cêntimos. Vai com certeza perder ainda mais valor nas próximas semanas, dada a circunstância do mercado. Ainda assim, nós temos que ter em conta dois fatores. O primeiro fator é de que a cada bull run ela está a perder valor e, portanto, não consegue atingir novamente o pico do passado. E, portanto, tivemos uma Cardano que pelo passado teve em torno dos $3, agora teve em torno dos $1,20, precisamente a encontrar aqui uma grande resistência que pelo passado era um suporte. Ainda assim é preciso ter em conta que ela partiu dos 24 e houve aqui um multiplicador extremamente interessante. Agora o que ela poderá fazer é descer um pouco mais para depois termos aqui uma Cardano que vai novamente esbarrar-se aqui numa resistência, eventualmente em torno dos 77 a 80 cêntimos e, portanto, partindo do pressuposto que ela eventualmente conseguirá atingir os 9 cêntimos, teremos aqui um bom multiplicador ainda assim extremamente interessante. A próxima
próxima criptomoeda é a Dogecoin. Ela está a ser vendida em torno dos 7 cêntimos. Pessoalmente não é uma criptomoeda que eu aprecio, ainda assim é preciso ter em conta dois fatores. O primeiro é que ela tem uma grande comunidade e teve aqui uma grande reação. Ela estava a ser vendida em torno dos 5, 6 cêntimos e teve um top em torno dos 50 cêntimos aproximadamente, igualando aqui o top em torno de junho de 2021 e, portanto, teve aqui uma grande reação. Não significa que ela no próximo bull run vai conseguir atingir este patamar, mas não tenho dúvidas que estará muito perto, eventualmente em torno dos 30 ou 40 cêntimos. E, portanto, os níveis de entrada temos aqui um precisamente em torno dos 6 cêntimos, depois temos outro em torno dos 0,48, eventualmente outro em torno dos 0,40. Entrando em DCA teremos aqui um bom multiplicador, uma primeira resistência em torno dos 15 cêntimos, depois teremos outra em torno dos 21 cêntimos, uma em torno dos 30 cêntimos e depois temos aqui um grande caminho pela frente. Entrando em DCA teremos aqui um bom retorno garantido. Finalmente a última criptomoeda é a Ondo. Ela teve aqui um grande pico em torno dos 2,16 dólares, teve aqui um grande crescimento. Agora a grande questão é saber se esta criptomoeda conseguirá novamente atingir este patamar. A verdade é que nós temos aqui uns bons pontos de entrada. O primeiro está precisamente aqui em torno dos 29 cêntimos, o segundo está precisamente em torno dos 20 cêntimos e depois poderemos ter outros pontos mais abaixo. É preciso igualmente ter em conta que nós temos uma onda a ser vendida atualmente em torno dos 33, 34 dólares. Garantidamente ela vai procurar estes níveis mais abaixo e, portanto, em tendência teremos aqui um bom ponto médio de entrada. Primeira resistência estará em torno dos 44, 45 dólares, depois teremos outra em torno dos 61 cêntimos, depois teremos aqui uma grande resistência em torno de 1,7 cêntimos e depois temos aqui outra finalmente em torno de 1,37. Entrando novamente em DCA conseguiremos ter aqui outros pontos de saída e de certa forma será um bom retorno aqui sobre a nossa onda. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e já agora digam nos comentários o que é que acharam das 10 criptomoedas. Tchau!